É isso, galera. Estamos de volta falando aqui direto do CT Carlos Castilho após o penúltimo treino antes do Fluminense enfrentar o Cuiabá no próximo domingo, fora de casa. Jogo que a gente vem falando que pode ser o ponto de virada. Se Deus quiser, a gente vai conseguir esses 3 pontos para sair dessa situação. E também o dia de entrevista coletiva do zagueiro Thiago Silva. A estreia do monstro está chegando. E durante a entrevista, inclusive, o Thiago falou que a ideia não era estrear contra o Cuiabá, a ideia era estrear de fato contra o Palmeiras na próxima rodada, mas devido à necessidade de resultado, todo mundo chegou a um consenso, comissão técnica, o próprio Thiago Silva, de que era necessário fazer esse primeiro jogo já contra o Cuiabá. Então, eu acho que evidentemente vai ser um ingrediente muito interessante para essa partida. O Thiago merecia estrear em condições melhores, mas não é essa a realidade. A realidade é dura, é complicada, e o Thiago Silva, sem dúvida alguma, vai ter um papel muito importante nessa tentativa de retomada do Fluminense. Mas nessa entrevista coletiva, ele deixou muito claro que ele não é o salvador da pátria. Ele sozinho não vai poder fazer nada, que ele precisa do grupo, ele precisa da ajuda dos jogadores e que o time, depois da mudança de comando, precisa mudar também de postura. Thiago Silva, inclusive, falou que se emociona e se emocionou no momento em que ele foi questionado sobre o retorno dele em meio a essa situação de rebaixamento. Não no ano passado, quando o time conquistou a Libertadores, como que é para ele voltar nesse momento. E ele deu uma declaração muito bonita. Foi uma entrevista coletiva muito boa do Thiago Silva, na minha opinião. Uma entrevista que mostra o grau, o quanto esse cara o quanto ele é acima da média, na realidade. O quanto ele volta para ser de fato uma referência, um símbolo nessa tentativa de se livrar desse rebaixamento. O entendimento que ele tem da situação como um todo, não só dentro de campo, mas fora de campo também. O Thiago Silva, desde que chegou, ele vem tendo um papel muito importante, inclusive na tomada de decisões, nas opiniões. E eu acho que essa entrevista ela deixou transparecer bastante isso. Então eu vou trazer aqui um trecho da entrevista do Thiago Silva e depois eu vou chegar com informações do treino de hoje. Notícia sobre Facundo Bernal. O Fluminense se aproxima um pouco mais da contratação do uruguaio de 20 anos. Eu vou trazer tudo isso para vocês. Antes, a entrevista, o trecho aqui que eu separei da coletiva do Thiago Silva. Olha, nesse primeiro momento eu acredito que a dificuldade maior que eu vou encontrar, além da situação do clube nesse momento, que é a falta de confiança, para que a gente possa voltar a ter confiança novamente. Isso somente com as vitórias, mas assim, readaptar a parte do campo, isso para mim eu acho que vai ser o pior de tudo. Logística, né? Você falou que eu joguei mais de 40 jogos, né? Esse ano no Chelsea. A gente fazia praticamente um jogo por semana por estar fora da Champions. E quando tinha jogo de Copa eu era poupado, enfim. Então eu consegui manter uma média de atuação alta e o número de jogos alto. Aqui no Brasil vai ser difícil pela logística, pela distância de um jogo para o outro. Eu já vou dar o exemplo de agora. A gente joga domingo em Cuiabá, volta às 5 da manhã, para jogar na quarta-feira contra o Palmeiras em casa. Então, desde a nossa saída de lá até a chegada aqui, e a distância para o jogo vai dar menos de, 48 horas. Isso é justo para uma recuperação de um atleta? Não é. Mas eu vim sabendo desses problemas e estou preparado. Obviamente eu não vou jogar todos os jogos. Isso já tem que ser conversado com o mano, com a comissão, para que a gente possa de alguma forma encontrar uma forma de descansar, porque tenho 39 anos, não vou conseguir jogar todos os jogos daqui para frente, principalmente nesse início, né, de pré-temporada minha, para que a gente possa jogar o máximo de jogo possível, porque o Fluminense está precisando. Se precisar do meu sacrifício, eu vou estar aqui para poder ajudar, mas enquanto ser conversada fica melhor para todo mundo. A gente está aqui em prol do Fluminense, eu vim pro Fluminense, né, para ajudar a sair dessa situação, e é isso que eu vou procurar fazer juntamente com meus companheiros. Aline, tua pergunta é muito boa. Eu tive algumas propostas de fora.
Isso sempre foi citado para o presidente, para o Fluminense em si. Mas eu acredito que a nossa história ela está traçada já. Eu já sentia no meu coração esse desejo de voltar. Muitos me perguntaram, por que você não voltou antes para conquistar a Libertadores? Porque não era o momento do Thiago voltar. O momento é esse, o momento foi agora. E justamente no momento que o Fluminense mais está precisando, aqui estou eu. E isso me emociona porque passei por grandes momentos na minha vida, maus momentos também. E o carinho que eu tenho pelo Fluminense é enorme. Então, eu sei da minha responsabilidade, eu sei da minha capacidade, mas eu sei que ao mesmo tempo sozinho eu não posso fazer nada. Então, espero que a gente tenha essa consciência da camisa que a gente está vestindo e da responsabilidade que a gente tem. O Thiago voltou, mas o Thiago sozinho ele não pode fazer nada. Não é um esporte individual, é um esporte coletivo. E por mais que eu seja experiente, por mais que eu tenha vencido muito na minha carreira, eu preciso de todos eles para me ajudar. Muito mais do que eles imaginam. E de repente dentro da cabeça deles, ou por parte do torcedor, eles devem estar falando que eu sou o salvador da pátria. E eu não sou esse cara. Sozinho eu não vou fazer nada. Mas eu sei que juntos nós podemos. E é isso que a gente vai buscar fazer. Você, pelo que você falou ao longo dessa entrevista coletiva, e a gente já está no final dela, chamou a minha atenção o fato de você cobrar agora mudança de postura após a mudança de comando, né? Ou seja, a atitude do grupo, dizendo que não adianta olhar para fora, é a gente que tem que mudar isso, ou seja, não tirando em nenhum momento a responsabilidade do grupo dos jogadores, porque já passou uma comissão técnica e agora entrou outra e vocês precisam dar uma resposta. Pelo diagnóstico que você fez, observando de fora, para você que é um cara muito observador, muito estudioso e que, enfim, que vem certamente tirando suas próprias conclusões. Talvez essa questão da atitude, da postura, é algo que tenha tido um peso muito relevante para o Fluminense estar nesse lugar onde está hoje? Olha, eu vou só corrigir, porque senão vai sair algumas coisas que o Thiago é contra ou foi contra alguma coisa do Diniz, que não tinha postura, enfim. A postura, ela estava lá. Mas eram posturas e comportamentos diferentes de uma outra comissão técnica, né? Então, o Mano é muito diferente, trabalha muito diferente da forma que o Diniz trabalhava. É sobre isso que eu estou falando. E esse tipo de comportamento ele precisa ser mudado, porque não adianta a gente ter o mesmo comportamento que a gente estava tendo com o Diniz, né? Não digo de não correr, de não fazer as coisas, a gente fazia, mas de uma forma diferente. E agora a gente precisa ter um entendimento do trabalho do Mano, a gente precisa mudar essa chave, a gente não tem muito tempo. Então, quanto mais rápido a gente tiver essa mudança de comportamento, melhor vão ser os resultados, né? Porque se você ficar preso no passado, as coisas elas não vão andar. Assim como não andou nos 2 jogos com o Marcão. No início do Mano teve um empate, que já foi uma melhora. Já teve uma mudança de comportamento, principalmente de uma fase defensiva, que no meu modo de ver já começa lá na frente, as linhas mais fechadas, menos expostos, enfim. Isso te dá um pouco mais de tranquilidade para você jogar. Porque se você ficar numa trocação franca, qualquer um, que é que nem um UFC, qualquer um dos dois pode cair a qualquer momento. E a gente não está no momento de ficar em trocação, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Obviamente sem deixar de atacar, mas quando atacar, está bem postado para que a gente não sofra contra-ataques da forma que a gente vinha sofrendo. Eu acredito que o Mano tenha passado bem as suas ideias, daquilo que ele quer, né? Tem brigado e focado em algumas situações que não vem ao caso aqui, mas que são essenciais para que a gente possa ter sucesso. Enfim, domingo a gente tem uma grande oportunidade mais uma oportunidade para tentar mudar essa situação que não está boa, né? Para sair da zona, se não me engano, a gente tem que ganhar 2 ou 3 jogos, mas como eu falei antes, a gente tem que pensar primeiro na primeira. A partir do momento que vier a primeira, a confiança ela vai voltando e as condições dentro de campo ficam melhores para a gente. É isso, então esses trechos aí da coletiva do Thiago Silva, como eu disse, uma entrevista muito boa. Esse cara tem, assim, com todo esse tempo de carreira,
ele tem uma experiência acumulada e um discernimento, uma clareza assim de pensamento, do tipo, eu sei o que a gente precisa fazer para sair dessa situação, mas não adianta só colocar a esperança em mim, não adianta só olhar para mim e esperar que eu vou resolver todos os problemas, porque eu não vou. Todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que estar, a partir de agora, focado num só pensamento, que é tirar o Fluminense dessa situação. Então, repito o que eu falei um dia antes dessa entrevista do Thiago Silva. Ele pode se tornar o símbolo dessa reação. E a gente vai se lembrar dessa entrevista coletiva lá na frente, se tudo der certo, e se Deus quiser, vai dar certo. Que seja um grande jogo no domingo e que o Thiago possa ter uma grande atuação. Galera, não esquece aí do like, tá? Por favor, se inscreva aí no canal, se você não está inscrito. Deixe aí a sua inscrição, a gente está todos os dias aqui ralando, se esforçando para sempre aproximar o Fluminense de vocês, torcedores, né? A notícia, onde ela está, em loco, sempre fazendo esse trabalho de reportagem para deixar você muito bem informado. Então deixa o like aí que não custa nada, seu comentário, se inscreva aqui também no canal. Bom, informações do treino de hoje. Já temos um time titular para o jogo de domingo? Ainda não dá para cravar. Neste momento eu não consigo cravar, porque o Mano vem fazendo muitos trabalhos e vem testando muitos jogadores ali, mexendo muito com o time. O próprio Thiago Silva falou que ainda não tem um time definido, que ele vai definir o time amanhã. Mas algumas coisas já dá para antecipar com base naquilo que a gente viu aqui hoje. Quando eu cheguei aqui ao CT, vi Marcelo treinando à parte com o Diogo Barbosa. Os dois treinando à parte. Ou seja, realmente não vão viajar. O Marcelo não vai viajar, já é certo. Mas o Diogo Barbosa aparentemente não vai para o jogo, a não ser que tenha sido algo pontual, ele treina amanhã. Vamos aguardar, mas com isso aumenta muito a chance do esquerdinha ser titular. Também deu para ver, trabalhando à parte, no grupo, Gabriel Pires, não estava treinando com o grupo. Ao lado de Serna e Inácio, que já foram a campo e já estão treinando aqui no CT. Todos já não foram anunciados ainda, não estão no bid, mas já estão treinando aqui no CT Carlos Castilho. E também John Ares, que está de volta, confirmado, se reapresentou, está de volta John Ares, treinou com o grupo, enfim, e vai para o jogo de domingo. É um grande reforço que dá, eu acho que neste momento dá para chamar o Ares assim, de um grande reforço para esse jogo. Então, em relação ao treino de hoje, é isso. A gente vai ter que esperar um pouco mais para saber, de fato, o time titular que o Mano vai escalar diante do Cuiabá. E para fechar aqui, informação sobre Facundo Bernal. Mais cedo, a amiga Aline Lastari trouxe a informação de que o Fluminense fez uma nova proposta. A previsão era essa, de que essa nova proposta fosse feita após as negociações avançarem. E essa proposta de 3 milhões e 600 mil dólares por 60% do jogador. Ou seja, isso corresponde, é equivalente à multa rescisória dele, que é de 6 milhões de euros por 100%. Então, após conversar, entender o que o defensor quer e passar o que o Fluminense tem condições de fazer, da proposta que o Fluminense tem condições de fazer, essa proposta foi enviada e há uma confiança muito grande de que ela será aceita, e o Bernal, que já aceitou a proposta do Fluminense, está certo com ele, será jogador do clube nos próximos dias. A expectativa é grande, agora resta saber, óbvio que se o Fluminense ofereceu 3.600, o defensor pediu um pouco mais. Está nas mãos do clube uruguaio neste momento. O Fluminense fez uma nova oferta, aguarda agora uma nova resposta, uma oferta que se aproxima aí de 20 milhões de reais para tentar fechar a contratação desse jogador, que seria o 5º reforço nesta janela de transferências. Beleza, pessoal? Qualquer momento, claro, tendo novidades, a gente volta sempre com mais informações aqui no canal do Lessa. Não esquece do like, de se inscrever, tamo junto, um abraço.